o jeito errado da coordenação fazer para o professor cumprir com o prazo. E aí, gente, tem pontualidade? É importante ter pontualidade? É ou não é? Agora, no semestre, que a gente tem projetos, festa junina, Dia das Mães, reunião de pais, provas, relatórios e tudo que precisa de ser cumprido com data. E olha que não é pouca coisa, hein? Então, quanto antes você, coordenadora, souber exatamente o que não fazer, porque ao invés de ter pontualidade, você acaba tendo atraso do professor, melhor, porque você vai economizar seu tempo, sem ter que ficar cobrando o professor para entregar na data, sem se desgastar e muito menos desgastar o seu professor. Você economiza tempo porque também não vai ter que refazer, porque às vezes, quando atrasa alguma coisa que o professor não consegue entregar na data, acaba que você muitas vezes até refaz, faz correndo. E aí é tarde até muitas vezes para corrigir o problema. Então, saber exatamente o que não fazer para que o professor entregue na data, vai fazer com que você tenha segurança, economize tempo e melhores resultados dos seus alunos. Por quê? Tendo tempo para fazer o seu papel, acompanhando a prática do professor, por exemplo, é um tempo que você não teria, porque ia ter que ficar atrás do professor para entregar na data. E eu vou dizer para você o seguinte, Marcélia, quem aqui é da escola pública pode estar pensando assim: olha, Marcélia, eu atuo na coordenação da escola pública, eu acho que aqui não adianta o que você vai falar. Eu até vou assistir, mas assim, no público é diferente. Aqui, por mais que eu faça, por mais que eu fale, o professor muitas vezes não cumpre com pontualidade, ele não entrega dentro do prazo. E eu entendo que você esteja com essa dúvida, porque na questão do ensino público, muitas vezes, a instabilidade gera uma certa comodidade nos profissionais. E a instabilidade que gera uma certa comodidade é a mesma estabilidade que gera insegurança na coordenação, para que ela possa fazer com que o prazo seja cumprido. Muitas vezes deixa até de pontuar, deixa até de falar, evita falar. Só que isto faz com que a pontualidade não aconteça e seja um hábito de entregar depois da data. Quem também é coordenadora muito experiente até se acostumou, fala, deixa assim mesmo, nem vou falar mais nada. Isso, e isso faz com que você só se prejudique, porque a cobrança vem para a coordenação. Então, muitas vezes, sim, a gente pensa que no contexto público não adianta. E o que eu garanto para você é que sim, adianta. Como também aconteceu com a coordenadora Márcia, da rede pública. Quando ela entendeu exatamente o que não fazer para o professor entregar no prazo, ela conseguiu a pontualidade de uma professora com 30 anos de experiência. Quando ela trouxe para a gestão que a professora havia entregue tudo dentro do prazo, o quê? A gestão falou: "O quê? Não, não acredito". Qual é, então, a forma certa da coordenadora agir com segurança para que o professor cumpra com os prazos neste semestre, para que você consiga fechar com chave de ouro, com tudo em dia, tendo o rendimento dos alunos? A forma correta é você, então, acompanhar, mas não é cobrar. Então, eu tenho que acompanhar o que foi solicitado para o professor. E nesse acompanhar, eu vou observar quais são as dificuldades que ele está tendo para realizar o que foi combinado, o que foi solicitado, o que ele precisa para que eu consiga viabilizar, para que ele consiga fazer. Deixa eu dar um exemplo concreto. Digamos que na próxima semana, dia 25 de maio, seja data para os professores entregar os pareceres dos alunos, os relatórios para a reunião de pais. Relatórios de educação infantil e aí rendimento dos alunos do ensino médio, ensino fundamental e assim vai, tá? Então, vamos usar aqui os dois contextos. Antes de chegar o dia para o professor entregar, semanalmente eu vou falar com o meu professor, que pode ser numa reunião individual, que pode ser no momento coletivo, onde eu vou verificar com cada professor o que ele precisa de ajuda e qual é a dificuldade, o que está sendo de problema que ele não está conseguindo realizar. Às vezes é uma questão de organização que você pode colaborar. Outra forma que você pode fazer esse acompanhamento é ir até o professor. Não é na reunião? Vai até ele. Então, de quinta-feira de manhã, a primeira coisa que você faz é ir lá de encontro a cada professor e verificar qual parte está de produzir o relatório, quantos relatórios ele já fez até agora, as médias, quais provas ainda faltam ser corrigidas, qual turma ainda não foi visto. E dessa forma, você acompanha e demonstra parceria, o seu acompanhamento demonstra comprometimento da coordenação, e o comprometimento da coordenação gera comprometimento do professor. E a sua participação em acompanhar faz com que o professor consiga sentir apoiado e estimulado a ter pontualidade cumprindo com os prazos. É fundamental também que neste acompanhamento você faça os devidos registros
Qual é a etapa que você está acompanhando nesta semana? Voltando ao nosso exemplo que é de relatórios. Nesta semana, eu vou verificar quantos relatórios foram feitos até aqui, no infantil. Já no fundamental e no médio, eu vou verificar quais provas o professor já conseguiu corrigir. E aí você registra, para que você tenha o norte. Caso você não faça os seus registros, a sua organização, você nem sabe com quem está falando mais, pergunta a mesma coisa para o mesmo professor. "Não, mas você já me falou". "Ô Marcela, de novo você está me perguntando que se eu corrigi as provas do oitavo ano, eu já não falei com você que sim?". "Ai menina, desculpa, é que é tanta coisa na minha cabeça". O que que você demonstra com essa atitude? Insegurança e desorganização. Você está cobrando organização, mas você não está sendo organizada. Uma coordenadora segura, anota aí gente, anota isso, é importante, tá. Uma coordenadora segura, ela não dá exemplo, ela é o exemplo. Então, se eu quero uma organização, eu não dou exemplos de organização, eu sou organizada. Se eu quero pontualidade, eu não dou exemplos de pessoas que têm pontualidade, eu sou pontual com o meu professor. E o exemplo arrasta, né, o exemplo não ensina, o exemplo arrasta. Explique por que você agora irá acompanhar o que foi solicitado ao professor. A sua intenção de ajudar, facilitar, viabilizar, para organizar a prática do professor. Isso precisa ser dito. Se você não fala para o professor o porquê você agora vai acompanhar, ele vai se sentir vigiado, e de verdade talvez seja. E essa não é a intenção. Não é chefiar. Você quer liderar com sutileza, com segurança, ter o respeito do professor. Professor, deixe claro a sua intenção e seja genuína e verdadeira. Acompanhe o professor de verdade para viabilizar o que ele precisa, para que ele consiga entregar na data. Deixa eu dar um exemplo aqui, gente. A minha professora, uma professora maravilhosa, uma professora incrível, a professora Grace, ela tinha que entregar uns relatórios, ela falou: "Marcélia, eu estou desesperada, não tenho como entregar na data, não tenho como entregar na data. Olha, eu nem que eu vire à noite, eu não vou conseguir". Só que, por acompanhar a entrega dos relatórios, quando eu falei com ela nas etapas de acompanhamento, ela me avisou sobre isso. Se eu não tivesse acompanhado, ela não teria nem dito. Ou ela não teria entregue, ou a que custo ela teria entregue. A que sacrifício. A gente também tem que pensar no bem-estar dos nossos professores, tá. Nós falamos tanto dessas questões sociais e emocionais da sociedade que pesam sobre os ombros dos professores, mas será que a gente está prejudicando o professor ou realmente estamos colaborando? Fica essa reflexão. E aí a professora então ela estava com essa dificuldade, eu falei: "Professora, eu tenho aqui na minha agenda, sexta-feira às 2 horas, é um bom horário para você?". "Pode ser". "Por quê?". "Porque eu vou olhar com você a sua organização e vou verificar o que eu posso, junto com você, viabilizar, alterar para que você dê conta desses relatórios, porque ele tem data". Ok, então marquei reunião com a professora, analisei com ela qual era a rotina, juntas a gente viu o que podia esperar para fazer depois, para que ela desse conta daquilo que foi solicitado. Isso não seria possível se eu não tivesse acompanhado, porque talvez ela nem me dissesse a dificuldade. Muitas vezes, gente, o professor, na grande maioria das vezes, ele não adianta você esperar, não, eu vou entregar as datas, Marcela, se o professor tiver dificuldade, ele me procura. A porcentagem disso acontecer é mínima, porque, eu não quero demonstrar que eu não sei, que eu não dou conta. Então ele não vai te procurar falar que não vai dar conta, a não ser que você acompanhe o processo e demonstre que vai apoiar, e não julgar e não criticar. Então esse momento de acompanhamento é que faz a diferença para que o professor entregue na data, mas para isso, reforço, repito e com muita atenção. Deixe claro por que agora você vai acompanhar, de que forma esse acompanhamento. A intenção é de ajudar, colaborar, viabilizar, facilitar a vida do professor. O papel da coordenação, ao dar datas, prazos para o professor realizar, não é dificultar a vida do professor, é facilitar. E eu só consigo facilitar, viabilizar, se eu acompanhar. E de verdade olhar junto com o professor tudo o que ele precisa realizar e auxiliar para que ele organize. É uma parceria. Para que haja pontualidade, é preciso haver parceria entre professores e coordenadores. Não é cobrar que faz com que o prazo aconteça. Não é pressionar que faz com que o professor entregue. Ele entrega a que custo? Descontando no aluno, gritando em sala de aula: "Senta que eu tenho que corrigir essas provas agora que a coordenadora está me cobrando. Eu tenho que entregar projeto, tenho que entregar". É isso que a gente quer? Não.
Então temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes, como eu disse, o jeito errado de fazer a pontualidade acontecer traz muitos prejuízos.